Pro? Não. Tá? Então, nós estamos no Fragrância Pro. Temos muitas de vocês que já conquistaram o Fragrância Pro. Temos diretoras, temos consultoras. Então, para conquistar essa primeira fase aí do Fragrância Pro, você tem que comprar pelo menos 12 fragrâncias entre junho e julho. Depois dessa aula, eu tenho certeza que vocês vão vender as 12 fragrâncias esse mês e já vão cumprir aí esse pré-requisito muito fácil, né, da Mary Kay. Tem a Meire aqui que comprou esse mês, eu não sei quantas ela vendeu, não sei se a Meire já tá aqui, mas ela comprou esse mês 41, né? E eu falo que a melhor coisa para quem quer pontuar mais, e para a Meire isso é maravilhoso porque ela tá em qualificação, para quem quer pontuar mais é vender pele e vender fragrância. Porque não sei se vocês já repararam, mas maquiagem tem uma pontuação muito baixinha. Pele e fragrâncias, além de ser aquilo que mais fideliza, é o que vai ter uma pontuação bem maior, tá? Então, por que eu tô falando de fragrâncias hoje? Também por conta do Consultora Pro? Também, mas não só. Porque o Dia dos Pais é a próxima atividade, a próxima ação, é a próxima data que nós vamos trabalhar, já é agora em agosto, né? Então a gente está caminhando para o final de junho, aí entra julho, né? E aí julho a gente vai ter os nossos motivos aí para trabalhar. Julho a gente vai trabalhar muito o mês das férias, é o mês que as mães viajam com os seus filhos, que as famílias estão reunidas, então a gente precisa de muito protetor solar, a gente precisa de muito hidratantes, de uma forma geral, não importa se ela vai para um lugar quente ou para um lugar frio, né? Hidratação e proteção solar é super necessário. Então, a gente já tem aí todo um preparo para esse período de férias, a gente já tem um diálogo que daqui a pouco a gente vai começar a conversar sobre isso, que é aquelas sessões mãe e filhas, etc e tal. Mas a próxima data que a gente sai das férias e já dá de cara nela é o Dia dos Pais, né? E vocês vão ver que no mês que vem a Mary Kay já vai trazer kits para os Dia dos Pais, porque é sempre assim, né? Pelo menos um mês, 2 meses antes da data em si, a Mary Kay já começa com esse movimento. E o que vocês podem esperar que vai ter muito aí no Dia dos Pais? Fragrância. Por quê, Tati? O homem não usa cuidados com a pele? Usa. Todos os homens podem e devem usar cuidados com a pele. Mas a grande maioria dos homens não usa o quê? Maquiagem, tá? Então, por não usar maquiagem, a gente acaba comprando e eles acabam comprando, focando muito em fragrâncias. Eu falo que nós, mulheres, eu não sei aqui se vocês gostam de ser mulher, porque tem gente que fala, ai, mulher é muita coisa, e é isso e é aquilo. Eu, particularmente, amo ser mulher, gente. Porque a gente consegue melhorar muito o nosso visual, né? Com todos os recursos que nós temos, né? A gente pode ser linda, maravilhosa, mas que a maquiagem realça a nossa beleza e traz um upgrade é uma coisa maravilhosa. O homem não tem isso, né, gente? Vamos combinar? O homem não tem isso. É bem verdade que quando a gente vê um antes e um depois, por exemplo, de um Cristiano Ronaldo, você fala assim, gente, tem muito upgrade para dar, né? Tem, né? É o sorriso, são os dentes, é o corpo. Então, tudo isso influencia, sem dúvida alguma, na beleza masculina. Mas eles não têm todos os rebocos e todas as possibilidades que nós temos, não é verdade? Eu, particularmente, amo ter todas essas possibilidades aí. Então, o homem acaba indo muito para a fragrância, tá? Então, eu quero lembrar vocês por que brasileiro ama fragrância. Eu vou estar focando a minha atenção muito hoje nos homens, né, no público masculino, mas eu quero que vocês entendam que isso é uma. A gente precisa ter essa visão geral. É tanto para o homem como para a mulher, tá? Me ajudem a chamar nos grupos e falar que nós já começamos, por favor. 4 motivos que levam os brasileiros a amar perfumes. Avisa para mim lá no grupo do Círculo das Estrelas, por favor. 4 motivos que levam os brasileiros a amar perfumes. Primeiro, o brasileiro é a cultura que mais toma banho no mundo, tá? Gente, é verdade, tá frio, né? Tá um frio do cão. Eu não sei como é que vocês fazem aí, mas eu tomo pelo menos
mesmo nesse frio, pelo menos 2 banhos. Um é antes de começar a trabalhar e o outro é antes de dormir. Imediatamente antes de deitar, pode estar nevando, eu tenho que tomar banho. Eu não consigo colocar o pijama e deitar na cama se eu não tiver tomado banho. E assim que eu acordo, né? Antes de fato de começar, não é necessariamente assim que eu acordo, mas antes de começar a trabalhar, eu tomo banho, ou antes de sair de casa, eu preciso tomar banho, tá? Então, é a cultura que mais toma banho. Quem tá em lugares quentes, às vezes fala, nossa, Tati, eu tomo 3, 4 banhos por dia, né? Eu escutei já muito falar, quem tá no Nordeste, né? E é quente, lá é quente, né, gente? É que quando eu vou pra lá, eu vou de passeio. Então, você tá na praia, é diferente. Mas quem tá trabalhando, eu imagino que às vezes deve voltar para casa e tomar um banho, tomar uma ducha, porque é um calor do cão, né? Então nós somos essa cultura, é uma cultura que mais toma banho, né? A gente sabe mais e mais sobre perfume. Se você sair por aí conversando com as pessoas, né? Vocês vão ver, eu às vezes me sou pega muito de surpresa, porque eu não sou a pessoa que mais conhece fragrâncias, tá? Eu tô na Mary Kay há muitos anos, né, gente? Vai fazer eu entrei em 2008, novembro de 2008. Façam as contas aí, nunca sei se vai fazer 17 ou 18 esse ano. Mas eu há muitos anos, então eu só uso fragrância da Mary Kay. Eu não tenho fragrâncias de outras empresas. Então eu não sou uma pessoa, então eu nunca fui aquela pessoa super apaixonada por fragrância, tá? Mas a fragrância da Mary Kay, as fragrâncias de um modo geral, o brasileiro conhece muito, porque o brasileiro tem em média, gente, aí de 7 a 10 fragrâncias. Então, assim, brasileiros geralmente eles têm muitas fragrâncias em casa, eles têm muitas possibilidades. O meu marido mesmo, que quase nunca usa perfume, ele deve ter uns 5 perfumes. Ele quase nunca usa, nenhum é Mary Kay. Sabe aqueles perfumes que um dia foi comprando e vai ficando aí? Nem sei se estraga perfume, mas tem. Então ele mal que usa, pelo menos tem 5. Brasileiro adora novidades, né? Público de um modo geral, cliente de um modo geral adora novidade. E as preferências estão evoluindo, tá? O que o brasileiro busca? Presta bem atenção no que eu vou falar agora para vocês. Ele busca frescor, ele busca intensidade e o brasileiro busca muita fixação, tá? Então, assim, as nossas fragrâncias, por a gente morar num país tropical, vocês vão ver que as nossas fragrâncias, elas começam com um toque de frutas, tá? Geralmente vem um toque mais cítrico. Por quê? Por conta do frescor. E, Tatiana, por que esse frescor? Porque a gente está num país tropical. Então, de cara, não é aquele perfume forte, né? Daquele jeito que você faz assim, meu Deus do céu, né? E mas brasileiro gosta de intensidade, por quê? Porque é um público, é uma nação intensa, tá? Mas gosta de fixação, gente. Então, ao mesmo tempo que a fragrância tem que ser uma fragrância fresca, intensa, né? Tem que ser uma fragrância com muita fixação. E isso foi uma coisa que aconteceu muito no nosso começo aqui no Brasil, da gente ter umas fragrâncias muito fortes, excelente fixação, mas muito fortes para o nosso padrão, tá? É o que eu falei para vocês na semana passada. Minha filha trabalha numa empresa francesa. Fragrâncias de super renome, mas são fragrâncias muito fortes, né? São fragrâncias que não são, elas não são frescas, elas não têm esse frescor, porque fragrância francesa não tem esse frescor, né? Ela já vem com aquela coisa mais robusta, já vem logo com o patchouli, com a madeira, logo de cara. A gente tem tudo isso, mas a gente vai ter como notas médias ou nota de fundo, né? As últimas notas das nossas fragrâncias são a última nota das nossas fragrâncias em si vai ter madeira, o sândalo, o patchouli, então isso tá ali, o musk, tem, todas as nossas fragrâncias têm uma pegada mais intensa, mas é lá no final. A fragrância francesa, não, ela tem desde o começo, né? Então por isso que às vezes a gente experimenta, a gente fala assim, meu Deus, forte, forte demais, tá? Então é isso. Então, o que a brasileira busca? Vocês já sabem. Precisa vir com um frescor, porque nós estamos num país tropical, mas ao mesmo tempo ela busca intensidade e principalmente fixação. Então, no começo, vinha essa fragrância vinda lá dos Estados Unidos,
vinda da Europa, e era uma fragrância boa, mas que não agradava a todo o público brasileiro. Aí a Mary Kay começou a fazer as fragrâncias com a Givaudan já, mas pegar só muito esse frescor, pouca fixação, também não casou, também não bateu. Por quê? Porque aí a gente lançava essa fragrância e ela ficava pouco tempo no corpo da pessoa e a pessoa falava: olha, eu gostei, adorei, mas não fixa. Ó, eu gostei, comprei, adorei, mas não fixa. Então a gente escutava muito isso. Não tinha aquela fixação que a brasileira busca, tá? Existem formas de você ter uma fixação maior? Existe. Por exemplo, você hidratando o corpo. Então, se você tiver o teu corpo mais hidratado, a fixação vai ser maior. Você vai aumentar a fixação. Se você colocar a fragrância não se coloca, gente, em qualquer lugar. Fragrância se coloca em regiões que a gente tem o maior fluxo sanguíneo, tá? Então se coloca aqui na região do pulso, na região aqui dos cotovelos, atrás das orelhas, atrás dos joelhos, tá? Até no cabelo, porque na cabeça é uma região que a gente tem muita circulação sanguínea. Fragrância também, você quer que ela dura mais? Fragrância a gente não esfrega, tá? Não existe isso, burrifo e esfrego. Não existe isso, é burrifo, 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 burrifo. Tô linda, maravilhosa. Aqui no colo, tá? Tem gente que põe aqui onde junta, sabe? A mama, nessa, esqueci o nome desse lugar. Tem gente que coloca no cabelo, atrás aqui da orelha, mas não esfrega, tá? Quando esfrega, a gente ali tá destruindo aqui aquelas notas naquele momento. Então, fragrância a gente não esfrega também. Esse é outro ponto relevante aí pra gente falar pro nosso cliente. Tudo bem, gente? Tá? Então, vamos entender o que os nossos perfumistas fizeram aí para a gente poder vender mais ainda Mary Kay, tá? Então aí a Mary Kay, ela começou a lançar linhas que tinham uma melhor fixação. Primeira linha que ela lançou foi a feminina, que é o Fearlessly. Fearlessly, né? Que é o Dream, que é o Live e que é o Love. Essa foi a primeira linha. Né? Então, quando veio essa linha, foi logo que eu me tornei nacional, então foi pelo menos há 11 anos atrás. E eu falei assim, quando a gente teve esse lançamento, nós falamos, graças a Deus. Precisávamos do Fearlessly. E ele deu realmente um upgrade muito grande no nosso portfólio de perfumes. Depois de um tempo, lançamos Modern Charme, né? E aí a gente já veio mais nessa pegada. Depois do Modern Charme, veio aí, se não me engano, aí veio a linha At Play, né? Se não me engano, se não me falha a memória, e depois veio a linha Scents, né? Então a gente veio nessa evolução fantástica, maravilhosa. Agora temos Confidentially You, e vocês já sabem que vem outro vindo por aí. Não sei se mês que vem, acredito que sim, é um marronzinho que eu já vi aí nos outros países da linha do mesmo formato do Confidential You. Acho que deve ser um masculino, não fiquei vendo mesmo, mas vocês que são estão aí de plantão e que sabem tudo que acontece nos outros países, podem me falar, é um marronzinho que eu acho que não sei se é, mas eu sei que é marrom, né? Não sei se é feminino, não sei se é masculino, mas eu sei que vem. Então aí a Mary Kay veio trazendo fragrâncias nessa linha. De começo, um toque de frescor para agradar, por conta do nosso país ser um país muito quente, mas depois um perfume da mesma maneira muito intenso e com excelente fixação. Tudo bem? Olha, a Karina falando, é masculino. Provavelmente o lançamento, então, vai ser no mês que vem, inclusive por conta do Dia dos Pais, tá? Ó, eu já antecipando o lançamento da Mary Kay. Não sei, gente. Vocês pensam que a gente tem essa bola de cristal ou essa informação privilegiada? Não tenho, mas me parece que seria muito inteligente lançá-lo no mês que vem, não é verdade? Tá? Então hoje a gente vai falar aí, e aí veio a linha, depois veio a linha Authentic Hero, gente. A linha Authentic Hero, ela começou, eu lembro muito dela em meados da pandemia, porque eu lembro muito do Authentic Hero, o primeiro, né, o marronzinho, quando ele foi lançado, de ter uma aula e era um pai segurando uma criança
no colo, aí ele tava também com um telefone e com um pano de prato aqui no ombro. Ou seja, é aquele homem maravilhoso que trabalha, que cuida do filho, cuida da casa também. E aí o Authentic Hero veio muito com essa pegada, né, de ser para esse homem moderno. Porque o homem de antigamente, se vocês lembrarem, né, às vezes vocês têm, inclusive vocês têm pais, vocês têm avós, né? Se eu pensar no meu avô nunca foi esse homem de cuidar da casa. Meu pai tampouco, gente, também não foi esse homem. Mas o meu marido já é um marido muito mais moderno. Hoje mesmo ele falou assim: Nossa, tô atrasado, fiquei lavando a louça. Eu falei: Eu tô notando que você tá atrasado mesmo, né? Ele falou: Ai, fiquei lavando a louça. E aí eu falei: É isso. Então, o marido, ó, já deixei o leite da Bruna pronto. Tá? E eu ali lendo a Bíblia ainda, gente, linda, plenamente. Ai, que bom! Tá ótimo. E não agradeço, porque não é obrigação minha apenas fazer isso. Ai, perfeito, ótimo, bom trabalho. Beijo, né? Tomo cuidado para não agradecer. Por quê? Porque não é uma obrigação minha, né? Hoje em dia, as funções dentro das famílias, elas estão mais divididas, né? Não é uma. Apesar da mulher continuar tendo que equilibrar muito mais pratos. Eu não sei como é na casa de vocês, mas aqui na minha eu equilibro muito mais pratos do que o meu marido, mas tá tudo certo, tá? Já entendo que isso faz parte aí do meu show, já tenho isso muito. Tô com 50 anos, né, gente? Não sofro com isso jamais há muito tempo, enfim. Mas hoje em dia a gente tem essa possibilidade. Como é na casa de vocês? Vocês têm homens modernos também? Vocês têm maridos modernos? Vocês estão criando filhos modernos? Me falem aí como é que tá isso, né? Gente, se a mulher hoje trabalha fora, o homem também trabalha em casa e a gente vai dividindo as tarefas e a gente vai construindo tudo isso junto, não é isso? Tá? E aí a Mary Kay trouxe a família Authentic Hero, que é sucesso, gente. Né? Então a gente vai falar um pouquinho dessa linha. Hoje é a linha masculina mais vendida da Mary Kay. Então a gente tem a linha Saints, que é a linha feminina mais vendida. Não sei se a Confidently aí ultrapassou, mas a linha Saints, enquanto linha, é a mais vendida. E o Authentic Hero, ele é a linha masculina mais vendida. Sugestão: tenham a pronta entrega, tenham demonstração, é muito fácil vender, tá? O Authentic Hero é uma linha muito fácil. Não sei qual que vocês mais vendem, mas eu já estive em evento, inclusive não sei se ela já tá aqui, a Cecília, da gente vender assim num evento 5 Authentic Hero Bolt, tá? Homem tem muito disso. No último evento que eu fiz com a Denise, qual era a Denise que todos eles queriam? Ah, não, era o Pink Diamonds, né? Não, mas tiveram homens que foram comprar também perfume e também um queria seguido do outro, eu já não me lembro mais. Mas é assim, gente. Às vezes vem um homem, experimenta o perfume, experimenta, né? Aí ele cheira. Ai, nossa, gostei. Aí ele mostra pro outro, olha esse perfume. Aí mostra pro outro, aí mostra pro outro. Aí, de repente, quando você vai ver, você vendeu 5 perfumes iguais, 3 perfumes iguais. Maravilhoso, maravilhoso, tá? Então, essa é uma linha que você pode comprar. Você quer comprar suas 12 fragrâncias em Authentic Hero? Compre, tá? Então, a gente vai falar aí bastante dessa fragrância, porque as brasileiras realmente amam, tá? Essas fragrâncias. Agora, vamos entender quais são as preferências olfativas aqui do nosso público em geral, tá? A parte cítrica, que é o frescor, tá? Brasileira, sempre gostou do fresco e ainda gosta, tá? Ainda gosta dessa coisa mais cítrica, mais fresca mesmo no começo da fragrância. Agora, o brasileiro tá gostando cada vez mais dessa coisa explosiva, mais aromática, tá? Mais intensa que eu falei para vocês. Então, ele não quer um cheirinho, ele quer um punch, tá? Ele quer às vezes uma picância. E aí vocês vão ver
que entrou muita especiaria, por exemplo, tá? E aí a especiaria a gente até vai falar um pouquinho mais ali no final. Mas entrou mais essa coisa dessas, como é que fala? Dessas substâncias orpur, né? O que que é o orpur? O orpur é o que há de mais concentrado para para aquele ativo em si, tá? Para aquele aroma. É o que tem de mais intenso, que tem de mais puro. Então vem mais forte. Então eles gostam. A gente busca isso, esse punch, tá? A madeira. Por que vocês vão ver que nossas fragrâncias todas têm madeira? Todas as nossas fragrâncias começam com fruta, de, depois tem flores e depois tem madeira. Vocês vão ver isso. Todas as nossas fragrâncias. Dificilmente vocês vão pegar uma fragrância da Mary Kay que não tenha essa assinatura. Começo com frutas, depois vem flores e depois vem madeira. A madeira traz o quê? Robustez. A madeira traz o quê? Elegância. A madeira traz sofisticação, tá? E aí vocês vão ver várias madeiras sendo utilizadas. Musk, sândalo e outras, tá? E aí, o que que tá acontecendo? Tá vindo muito as especiarias, tá? E aí vocês vão ver que tem fragrância com cravo da Índia, fragrâncias com baunilha, orpura, às vezes, que é o que tem de mais, né? De mais puro dentro daquela especiaria, cardamomo, né? Vocês vão ver que é uma especiaria picante, então vocês vão ver que tem umas especiarias picantes. Então, isso traz o quê? Além de trazer uma maior intensidade, né? Traz também essa coisa mais gourmand, né? Mais sofisticada, mais elegante para fragrância. Quando você pensar em fragrância, a gente pensa numa receita, né? Você não faz suco na tua casa? Uma fragrância é isso, é uma mistura. Só que o suco é uma diferente de diferente. O suco é uma mistura de diferentes frutas, às vezes, quando você faz ali uma vitamina. Aí, só que aqui não é diferentes frutas, né? Pode ser diferentes frutas também, mas tá misturada aí diferentes substâncias. Isso é uma fragrância. Então eles vão ali, ó, testando e sentindo o aroma e colocando mais disso e se colocando mais daquilo. Deve ser uma delícia desenvolver uma fragrância, tá? Então, o brasileiro, gente, ele gosta do perfume fresco, tá? A gente já sabe disso, mas ele quer o perfume marcante, intenso, então você já tá sabendo, tá? Qual é a grande vantagem pra gente? A Mary Kay tá super conectada com isso, tá? Mary Kay tá super conectada com isso, e isso é realmente maravilhoso aí pra gente. Então, nós vamos resgatar aí algumas reflexões pra gente se orgulhar ainda mais do nosso negócio Mary Kay, tá? E das nossas fragrâncias e do nosso portfólio, tá? A Mary Kay está entre as 10 maiores marcas de beleza do mundo, então isso você já sabe, tá? As marcas mais atuais são a linha Sente e Authentic Hero, e agora despontando a Confidentially You, né? Que ainda só temos o feminino, mas vamos ter aí daqui a pouquinho a masculina também. Todas essas linhas estão alinhadas com as principais tendências olfativas dos brasileiros, tá? E hoje são as duas marcas mais vendidas da Mary Kay, como eu falei para vocês, tá? Bom, o que a gente tem para falar da perfumaria para você se encantar ainda mais, para você desenvolver ainda mais? O que faz um cliente se apaixonar por um perfume? São 3 pontos. Primeiro, ele quer uma fragrância poderosa, uma fragrância intensa, uma fragrância robusta. Ele quer arrancar elogios e ele quer a fixação. Agora, uma coisa que eu preciso. Opa, tem gente falando comigo. Agora, uma coisa que eu preciso falar para vocês, né? Elegância é você sentir o seu perfume, não é você deixar o seu perfume no outro. Você pode, as pessoas podem sentir o seu perfume, obviamente, mas deixar o perfume no outro não é elegante, tá? Nossa, Tatiana,
Tem fulana que. Gente, tem gente que deixa perfume em você, eu detesto isso. Eu conheço duas pessoas que deixam o perfume. Uma delas eu já não cumprimento mais de dar beijo, porque fica. E a outra, acreditem se quiserem. Teve festa junina, né, da minha filha, sábado na escola, e é uma pessoa que minha filha encontrou, né? Só minha filha encontrou. Depois, quando eu fui dar um beijo na Rebeca, eu falei: Meu, você acredita que o cheiro tá em você? Ela falou assim: Acredito. Eu falei: Meu, é insuportável isso. A pessoa passa tanto perfume, que ela deixa o perfume dela no outro. Gente, é ruim isso. Isso não é elegante. Isso quem me ensinou foi a Ellen Augusto, que é uma mulher que trabalha com perfumes. A Mary Kay tem até uma trilha ali da Ellen Augusto falando aí de fragrâncias. As trilhas dela são maravilhosas, gosto demais das trilhas dela e ela fala muito isso, né? Então, elegante você sentir o teu perfume, você passa para você sentir. O outro vai sentir também, mas você deixar o teu perfume no outro é muito deselegante. Você deixar o teu elevador empesteada de perfume é muito deselegante, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. É deselegante. Homem. É isso aí, Mayra. É isso, gente. Tem que falar. Tem que fazer. É isso. Tá? Então vocês são do tipo que deixam fragrância nos outros? Pelo amor de Deus, tá? Depois dessa aula vocês não vão mais deixar. Se deixa, não vai mais deixar. O que a Mary Kay pode fazer pela gente? Nós temos os melhores perfumistas, nós temos ingredientes extraordinários, nós temos escolhas sustentáveis, nós temos cuidado com a estética e com o design e nós temos chancela internacional. Então, printa isso, tá? Então, isso aí, isso tudo a Mary Kay entrega pra gente. E por que você precisa saber disso? Para você vender as fragrâncias com categoria, com gana, com vontade, tá? Não é só um perfuminho, não é mais um perfuminho, é o perfume que você tá entregando, tá? Esses são os perfumistas da Givaudan. Alguns deles desenvolvem aí nossas fragrâncias. Então, a Mary Kay hoje tem outra empresa parceira, mas muitas das nossas fragrâncias, e quando eu falo das linhas mais vendidas, foram desenvolvidas pela Givaudan, tá? Então, as nossas linhas, que são hoje a Scents e Authentic Hero, foram desenvolvidas pelos perfumistas da Givaudan. Que é a Givaudan? É a empresa de perfumaria mais sofisticada do mundo, tá? É a empresa de perfumaria maior do mundo. Então, nós temos aqui todas essas fragrâncias que vocês estão vendo aí, que são fragrâncias super conhecidas, que são fragrâncias já, vamos dizer assim, idealizadas, reconhecidas, utilizadas, almejadas, tá? Foram feitas aí pela Givaudan, tá? Todas essas fragrâncias, que são fragrâncias que já ganharam prêmios, que são fragrâncias aí que estão na crista da onda há muitos e muitos anos. E alguns deles, obviamente, que vocês conhecem, tá? Então, todos eles aí foram criados pela Givaudan, assim como muitas das nossas fragrâncias, e aí eu tô falando hoje em específico do Hero, da linha Hero e também da linha Scents, tá? Essa linha, gente, a Givaudan, ela tem aí os 10 ingredientes Orpur, né? Os melhores do mundo. O que é o Orpur? Orpur é aquilo que é o mais concentrado, é o mais sofisticado, é o mais intenso, tá? Então, Orpur, sempre que você vê, tem baunilha Orpur, tem cardamomo Orpur, você vê assim, que é o que tem de mais puro dentro daquela fragrância, daquele cheiro. Então, isso deixa a fragrância mais intensa e também eleva o preço da fragrância, né? Mary Kay consegue deixar as nossas fragrâncias muito competitivas para o mercado nacional, apesar ainda de todo o investimento, de toda a sofisticação que ele traz para essas fragrâncias, tá? Tudo bem?
O Authentic Hero foi premiado, né? É um dos frascos nossos que foi premiado por conta do frasco, por conta do design aí do frasco. Ele tem um toque viril e muito elegante. Não sei se vocês sabem, mas o True Passion também foi já presenteado por conta do frasco. O True Passion, ele é um salto invertido. Não sei se vocês sabiam, todo mundo aqui sabe disso, mas é um salto alto. Coloque ele para baixo, você vai ver. É um salto alto perfeito. Ele foi já premiado também, tá? O que a Mary Kay fez então com essa linha? Subiu a nossa temperatura, ela aumentou a nossa régua. Vamos lá. Eu trago o Authentic Hero, que é o primeiro que a gente lançou. Ele é um cítrico aromático amadeirado. Ele vem na escala olfativa aí do. Ele é o mais fresco, ele é o mais leve, é o mais suave de todos. Quem fez foi o Hernan Todos da Givaudan, tá? Depois entra o Authentic Hero Style, notas picantes, aromáticas modernas, mais amadeirada, já vem para uma intensidade mais moderada, e o Bold, que é o mais intenso de todos. Então, ó, vocês viram que o frasco veio escurecendo? Sempre falo isso. Quando você tem flanker, o que é um flanker? É um perfume que derivou de um outro, né? São os filhinhos que derivaram do papai ali ou da mamãe. Então, os flankers, geralmente, eles são frascos mais escuros, tá? Ele veio sendo incorporado, ele veio ficando mais intenso. E aí você tem o Bold, que é o campeão de intensidade dessa linha, que vai ter notas super picantes, aromáticas modernas, notas amadeiradas, ambaradas, orientais. É a mais intensa de todas, tá? Com a chegada do Bold, a marca cobre aí as principais tendências masculinas globais de perfumaria e fica ainda mais intensa, tá? Então é para esse homem, ele é ousado, perseverante, firme, audaz, forte, zeloso, determinado, destemido, corajoso, valente, né? Aquele homem que a gente sabe, aquela fragrância que vai durar ali para aquele homem ali o dia inteiro, vai ficar com ele ali o dia inteiro, tá? Não vou falar tanto de cada deles em si, né? Mas vocês já sabem aí que essa é a nossa linha. E se você ainda não tem para demonstração, você deveria ter, tá? Então aqui, ó, só dando uma pincelada para vocês, tem aí essa experiência. Olha que coisa legal, gente. Isso aqui, vocês estão vendo esse sifão, né? Isso se usa em comida. Quem nunca viu aquele bronze, como ele chama? O bronze lá, esqueci o nome dele, alguma coisa bronze. Ele faz várias comidas com isso, né? Tanto doce como salgada. Eu gosto. Felipe Bronze. Gosto demais de ver as coisas dele. Ele tá sempre usando um sifão desse aí. Então a Mary Kay trouxe aí esse acorde nitro chá para essa fragrância que traz essa coisa mais sedosa, mais cremosa. O cardamomo que eu falei para vocês é uma especiaria muito presente em várias fragrâncias da Mary Kay. Nesse caso é o Orpur, é o que tem de mais é o que tem de mais puro dentro do cardamomo. O cardamomo é uma especiaria muito utilizada aí no mundo asiático, né? É uma especiaria forte, picante, traz muito sabor, tem muito olfato. Veio também com o tabaco, né? O tabaco, essa coisa mais amadeirada, essas notas mais ambaradas aí, que traz aí essa robustez para a fragrância, tá? Então, hoje, da linha, né, nós temos aí o Bold, que é o mais intenso de todos esses. Dia dos Pais chegando, e o que a gente precisa saber? Gente, que essa linha Bold em si, essa linha Authentic Hero em si, é uma linha para vocês terem para presentearem aí, as pessoas poderem presentear os seus pais. Então, como é a nossa linha mais vendida, você vai encontrar, em um dos três, ela vai encontrar a fragrância que ela busca, tá? Então, Tati, não sei muito bem qual fragrância que eu vou investir, o que eu mostro. Se você só quiser trabalhar nesses próximos meses com a Bold, você vai ser super assertiva, porque você vai ter aí um que é um pouco mais fresco, outro que é um pouco mais moderado e o outro que é um pouco mais intenso,
tá? Então, tá aqui. Sempre você vai pensar, e é isso, tira a foto disso aqui. O mais fresco. Para quem? Para aquele pai que é mais sensível, expressivo, emocional, vulnerável, afetuoso, cuidadoso. Para esse style, pensa naquele esportista. Ele é corajoso, carismático, expressivo, confiante, forte, afetuoso. Pensa no Bold, ele é destemido, determinado, objetivo, intenso, misterioso, honesto, ativista, autêntico. Então, vocês percebem aí? Consegue visualizar? Pensa aí no pai de vocês, pensa no marido de vocês, pensa no filho de vocês. Vocês pensando nas características enquanto pessoa. O teu filho se enquadraria em qual? Teu marido, o teu pai, teu sogro se enquadraria em qual? Tá? E aí você vai ser bastante assertivo. Então, tira a foto. Você pode até imprimir isso e falar: olha, aqui é de acordo com as características mesmo. Então, como é que é o teu pai? Quando você lê aqui essas 3 características, o que você pensa? Onde você mais enquadra o teu pai? É esse homem mais cuidadoso, mais sensível, mais afetuoso? Ou não? Já é um homem mais esportista, mais expressivo, mais confiante, né? Ou não? É aquele homem ainda mais misterioso, ele é determinado, sabe aquele homem mais forte? Qual é o teu pai? Qual é o teu marido? Enfim, isso vai pelas características. Dificilmente a gente vende fragrância assim, ou não é? A gente pergunta assim: ah, gosta de amadeirado? Gosta de mais fresco? Vai assim. Vai pelas características dele, isso conecta muito. Tá? É mais fácil do que a pessoa ficar pensando amadeirado, cítrico, gourmand. Então, vai pelas características, tá? Os amadeirados significam duração e sofisticação. Duração, sofisticação e qualidade para os brasileiros, tá? Então, quando eles falam muitas vezes amadeirado, por que eles falam amadeirado? Porque eles querem uma fragrância que dure mais tempo, tá? 40% das brasileiras usam fragrâncias masculinas. Vocês sabiam disso? Tá? 40%. Por quê? Porque elas buscam muitas vezes uma fragrância mais robusta, tá? Por quê? Porque fragrância masculina, gente, tá muito relacionado com o quê? Com força, com duração de produto e com menos sensualidade, tá? Então tem muitas mulheres que gostam de fragrâncias masculinas, tá? Como tem homens que às vezes compram femininas. Eu já vendi para um homem, nunca vou esquecer, sem ele saber que era uma fragrância feminina a princípio, o Wish, que a gente nem tem mais. Ele falou: "Nossa, era isso que eu estava buscando", né? Aí quando ele viu a tampa, ele falou: "Nossa, mas é feminina?" Eu falei: "É". Ele falou: "Nossa, mas eu adorei". Eu falei: "Mas não tem problema nenhum. Perfume é perfume, isso não diz nada em relação à tua masculinidade, tá? Então, tenha pronta entrega e tenha demonstração desses perfumes, porque vocês vão vender, tá? Tudo bem? Perguntas até aqui? Nenhuma, né?